Paz, igreja. Essa é a primeira vez que eu estou trazendo uma palavra num culto de domingo. Geralmente eu trago no culto dos adolescentes. Falar em adolescente, cadê o Pedro? Pedro, meu braço direito. Vem cá, filho. São todos adolescentes. Hoje são todos adolescentes, né? Só um pouco. Bom, hoje eu sou o portador das boas novas. É uma bênção. Quero agradecer a pastora, o pastor está aqui hoje pela oportunidade. E dizer que nesses últimos meses, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E é uma palavra, sim, de amor, mas de alerta para nós, né? Eu sou convertido já fazem 8 anos. Convertido não, perdão, irmão, a palavra. Eu aceitei Jesus e fui às águas já fazem 8 anos. Me converti depois. E continuo me convertendo. Só que eu tive o privilégio, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, nossa família, tive o privilégio de minhas irmãs ter se convertido, né, na minha família. E quando eu era criança, tive o privilégio de estar na casa de Deus, aprendendo da palavra de Deus. E muitos se perguntam por que a gente chama de tia Leila e tio Daniel, né? Eu vou revelar para vocês. Porque quando a gente era criança, quem tomava conta do departamento infantil era a tia Leila e o tio Daniel. Eles não eram pastores na época ainda. Então o tratamento ficou ainda, né? Eu me lembro bem de uma canção assim, que muitas vezes ela cantava, porque ela toca órgão, teclado. E muitas vezes a gente ouvia no disco em casa. E Deus fala muito comigo através da música. E nessa canção dizia: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor é de Deus. Então, querido, eu queria que você abrisse em 1 João. 1 João 4, 7, 8. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Acredito que muitos saibam de cor por causa desse louvor. Mas esse texto, querido, é só uma abertura para que a gente já comece a pensar, para que Deus já comece a trabalhar. Porque quando Deus quer trabalhar, Ele precisa que você abra o seu coração. Ele precisa que você dê uma abertura. Jesus nunca vai arrombar a porta do seu coração sem que você permita. Então vamos abrir. Todos abertos? Amém? Vou começar a leitura. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Eu queria ler um pouquinho mais aqui. Foi deste modo que se manifestou, esse é o versículo 9, tá? O amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Amém.
Eu queria abrir essa palavra agora falando do amor, né? Olha pro seu irmão aí do lado. Coisa linda de Deus, né? Pessoa linda de Deus. Olha bem no fundo do olho dele. E diga assim: eu te amo. Agora olha de novo. E diga assim: será? É o que Deus tem para nós essa manhã. Será que a gente ama um ao outro mesmo? Nesses 8 anos de convertido não, de aceitar Jesus, nesses 8 anos eu passei por algumas igrejas. Cristo permitiu que eu passasse por essas igrejas e conhecesse muitas pessoas, e nesse tempo eu também observei muitas coisas. Desde a minha infância eu já tinha o conhecimento de como era ter uma vida cristã, de como era ter uma vida na igreja, o que acontecia num culto, o que acontecia na igreja. E também tive a oportunidade de passar por essas igrejas. E nós vemos algo muito comum, né? Nós vimos algo muito comum, que é esse amor, né? O amor fraterno que há na igreja, né? Essa coisa, né? Família, né? Meu irmão, você é meu irmão. Né? Tem uns até que faz brincadeirinha, fala que os presbiterianos é primo, né? Não. Os batistas é primo, não. Tudo irmão. E tem esse amor, né? Eu já fui na Batista, fui na Assembleia de Deus, né? Fui na Deus é Amor. Frequentei a Igreja Cristã da Família, antiga IEFA. Acho que foi onde eu fiquei um pouquinho mais de tempo, assim. Em todas elas, a gente tem essa característica. Por quê? Porque o amor é de Deus. E tudo que ama é nascido de Deus. Então a gente tem isso colocado em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, descemos as águas e nos convertemos. Porque a conversão, querido, não é aceitar Jesus. A conversão é a transformação, amém? Todos creem assim? Quando existe a transformação no caráter, aí existe a conversão. E querido, e no meio dessa família toda, nós percebemos que muitas vezes o amor não é real. Falta uma coisa. O amor é superficial que existe. A gente vê o irmão abraçando lá, né? Oh, você é meu irmão, eu morreria por você. Eu entraria na frente da bala. Eu faria tudo por você. E quando nós vemos, no fundo, não é bem isso. Né? Esse amor assim é gostoso, você receber na hora, né? Nossa, que bom, o irmão me ama, né? Dá um abraço. Nossa, o abraço daquele irmão é tão bom. Meu Deus, ele é cheio da unção. Mas a gente não sabe o que está dentro do coração do irmão. Eu queria que alguém respondesse essa pergunta para mim. Alguém aqui já teve a oportunidade de amar mesmo uma pessoa, se colocar na miséria da pessoa, ter misericórdia? Pode erguer a mão, irmão, não tenha vergonha. Uma oportunidade, uma caridade que você tenha feito. Olha, eu dei uma vez,
Eu tinha R$ 50 para pagar uma conta e dei pro irmão porque o irmão precisava. É tão bom quando isso acontece, né? Na hora a gente fica com medo. Na hora a gente fica, né, assustado. Mas é tão bom quando a gente pode ver o irmão lá pulando de alegria e falar: nossa, consegui pagar minha conta, graças ao irmão ali. Esse templo aqui, até onde eu sei, foram ajudas, né? Ajuda de uma pessoa que emprestou, acho que, dinheiro para a comunidade, né, pastor? Também, né? E aposto que essa pessoa olhou e falou assim: que bênção. Ficou feliz. Por quê? Está acontecendo. Realmente, aquela pessoa amou. Ela falou: olha, eu dou o que eu tenho. Não só dinheiro, irmão. Não só dinheiro. Você dá um tempo, você dá uma atenção. Tudo isso está dentro do amor. Mas Davi, o amor ele é muito complexo, né? Como assim? Como que eu vou amar o meu irmão? Vou deixar de comer para dar para o meu irmão? Como é que eu vou fazer isso? Amar é muito mais simples que isso. Não é você dar as coisas. Amar é você ter misericórdia. Tem uma passagem na Bíblia que explica bem o que é amar. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Hoje a gente vai ler, irmão. A gente vai ler um pouco. Primeira Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7. Todos acharam? Tô ouvindo barulho de folha ainda, hein? Vamos esperar. Amém? O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Essa é a palavra. Será que a gente tem suportado realmente? Será que a gente tem esperado realmente? Em todas as igrejas que eu passei, a preocupação de todos é que eu entre e seja transformado. Que eu seja modificado, que Deus faça um milagre na minha vida. Isso é importante, é fundamental. Mas nós esquecemos de uma coisinha: de amar. Nós esquecemos de amar. E amar, querido, não estou falando para você que você tem que obrigatoriamente, você tem que ficar quieto e vendo pessoa fazendo besteira. Não, não é isso. Eu estou
falando que você não deve forçar a pessoa a transformar. Amar é você esperar em Deus. E essa é a base que eu queria falar para vocês hoje, nessa manhã de domingo. Na verdade, Deus me trouxe o amor para abrir essa palavra. Mas para que a gente possa falar sobre outra coisa. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Romanos 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Eu tenho uma tendênciazinha a ser mestre. Então eu gosto de puxar as coisas na palavra de Deus. E esse capítulo a gente vai ler um pouquinho, tá? Romanos 14. Versículo 1 ali. Paulo fala sobre a tolerância, sobre a convicção e tolerância cristã. Aceitai o que é fraco na fé. Todos acharam? Amém. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? E tu, igualmente, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Até aí, querido. O julgamento, hoje, na igreja, tem afastado uns dos outros. O julgamento, irmão, não é só aquele cara que entra doidão na igreja, cabelo comprido. Quando eu vim para a igreja, eu vim de regata, tava com as tatuagens aparecendo, cheio de piercing e alargador, a calça toda colada, vim louco para a igreja. Lá na igreja de São Bernardo ainda fui pior, que eu fui com o cabelo pintado, colorido, né? Não estou falando disso não. Não estou falando disso.
Existe isso, mas eu não estou falando disso. O julgamento não é só isso não, irmão. Não é só um mendigo entrar aqui na igreja e ninguém olhar para ele. Também tem outras coisas que envolvem o julgamento. O julgamento, ele é... O que ele julga? Ele a aceitação e a rejeição. Certo? Eu só aceito. Eu não sou. E quando eu falei do amor, eu mostrei o amor de Cristo aqui. O amor de Jesus, o amor de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que deu seu Filho. Isso é um amor incondicional. E quando a gente classifica uma pessoa, a gente está condicionando o amor. E agora? A gente ama o nosso irmão mesmo? Querido, Deus ministrou essa palavra durante esses 2 meses. O meu coração ardia. Romanos 14 ardia no meu coração. Até que Deus falou, vai lá, fala, que você quer trazer uma palavra. Irmão, tô abrindo o olho de vocês. Porque isso acontece nas coisas mínimas. Muitas vezes, na nossa casa, muitas vezes numa brincadeira. Né? Tem aquela brincadeira que o pessoal costuma falar assim, não, é só pra diretoria, né? A gente vai fazer um churrasco lá em casa, mas é só pra diretoria. Aí fica alguns irmãos de fora. Aí a gente faz uma brincadeira, brincando, né? Realmente. Ou às vezes o irmão se sentiu ofendido e não quis comparecer. Você o convidou e não quis comparecer. E é dessa forma que a gente está deixando de tratar os feridos. Não vou pegar no pé só das brincadeiras. Existem outras coisas. A fofoca, por exemplo. Em João, no Evangelho de João, diz assim, né, que Jesus falou para os discípulos: deixo um mandamento, um novo mandamento, que é amar o teu irmão. Amem a vocês, amem entre vocês, né? Vocês se amem como a vocês mesmos, para que todo mundo veja que vocês são meus discípulos. Amar como a nós mesmos. Vou amar o meu irmão como a nós mesmos. É engraçado que quem fofoca fala da vida de todo mundo, mas quando falam da dele, meu Deus, não, já sai correndo, né? Vai lá, não vou, preciso saber. Fala mal de todo mundo, mas quando falam dele, não. Só se falar bem, né? Aí se falar bem, beleza. Se falar bem, é capaz ainda de fazer um churrasco lá e chamar o irmão, né? Vem cá, vamos comer uma carne lá em casa. É porque falou bem. Isso é condição ou não é? Irmão, amar como a ti mesmo
Amar como a ti mesmo. Você não quer que faça com você, não faça com seu irmão. É duro, é difícil. Mas é bíblico, querido. Isso é princípio. Você tem que fazer, é um mandamento. Se você quiser procurar, irmão, essa palavra aí, pode procurar. Acho que está no Evangelho de João 13, versículo 34 e 35. Acho que é isso. Eu não consegui achar na minha folhinha aqui, mas eu acho que é isso. Novo mandamento. É mandamento. Se é mandamento, tem que fazer. E a aceitação, né? Aceitação é quando a gente tem aquelas panelinhas na igreja. Essas coisas geram panelinha, né? A gente não percebe. Quando vê, a gente está mais apegado com um irmão ou outro, o Adalto. Quando vê, eu estou mais apegado com o Adalto. Aí daqui a pouco, o Adalto estou com o André. O André estou com o Léo, né? Aí pronto, formou o quê? Panelinha do louvor. Aí quem a gente está fazendo isso aí? Não, só a gente. Vocês estão fora. Aí tem os pastores. Aí faz a panelinha dos pastores. Aí tem os pregadores. Aí faz a panelinha dos pregadores. Mas a pessoa que é para ser tratada, aquela pessoa que Deus manda aqui para ser curada, não tem panelinha. Por quê? Qual que é o objetivo dela aqui? É buscar o médico dos médicos. É buscar a cura. E por causa dessas coisinhas, e por causa dessas mínimas coisas, que a gente não morre para isso, essas pessoas vão embora, porque não acha a cura. Eu não estou falando da comunidade Senhor dos Exércitos. Eu estou falando de todas as igrejas. Porque como eu falei no começo, sempre tem algo em comum. Alguma coisa. E foi isso que eu achei em comum. Deus me mostrou. Eu sei que tem muitos irmãos que não pensam assim. Que não agem dessa forma. Mas deixa Deus falar, irmão. Isso ardeu ainda mais no meu coração, essa palavra, outro dia, quando a gente estava aqui orando na frente, os homens. E veio do céu para a boca do Ney, do céu. E o Ney falou isso. Eu falei, é confirmação. Realmente isso acontece. Realmente. Irmão, isso nos faz com que não nos tornemos criaturas de amor, amorosas, feitas para amar um ao outro. Nos torna indiferentes. A rejeição gera a indiferença. Quando a gente começa a rejeitar, a colocar para fora, o pessoal está indo embora. Aí a gente fala, não, porque são turistas, porque são pessoas que estão indo para outras igrejas e ficam rodando de igreja, porque não sabem o que é da vida. E muitas vezes não é isso. O problema não estão com as pessoas, estão com a gente. E isso vai passando e a gente pensando nisso. Não, porque o problema está com as pessoas. Aí o que acontece? O pessoal entra, sai e a gente nem liga mais. Isso é indiferença. Indiferença é o oposto do amor. E por que a gente faz o oposto? Existe um mandamento e a gente faz o oposto. Por quê? Uma vez eu fui numa igreja aqui em Curitiba.
É uma igreja dos roqueiros, eu e minha esposa. Na época a gente não era casado ainda, mas nós fomos lá buscar Deus, conhecer, né? Acho que era Gólgota o nome da igreja, né? E eu cheguei lá e tinha um irmão cabeludão pregando. Aí ele falava assim: porque você não tem que amar mesmo, porque você não tem que morrer, você tem que viver pra você. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Esse cara tá endemoniado ali na frente, tá falando tudo o contrário. E ele falando tudo o contrário. Só que chegou uma hora que ele falou assim: porque tem que ser assim com a gente, porque se falar que é pra fazer, não faz. Eu falei: meu Deus, esse homem tem uma revelação tremenda, né? Na hora de mudar a igreja, tá na hora de eu mudar. Nós não podemos mais aceitar a indiferença, a rejeição, o julgamento. Eu não estou falando que você não deve confrontar o irmão, não estou falando nada disso. Estou falando para você fazer isso, sim, mas que isso não gere nada no seu coração. Porque muitas vezes o irmão fez alguma coisa de errado para nós. Aí entra a falta de perdão. A falta de perdão também gera indiferença. Também gera a não aceitação, a rejeição. O irmão fez alguma coisa para nós. Aí a gente foi lá, né, confrontar, é claro. Irmão, o que aconteceu? Aí o irmão explica. Muitas vezes a explicação que o irmão não tem, que tem para nós, não é o suficiente, mas é tudo que ele tem. Aí a gente fica com aquele peso no coração. Puxa vida. Aí que automaticamente a gente faz? A gente começa a se afastar daquele irmão. E muitas vezes a gente consegue se juntar às outras pessoas. E automaticamente essas pessoas acabam sabendo o que o irmão fez. Aí começa a afastar. Quando vê, o irmão tá lá fora, tá perdido. São inúmeras situações. Se fosse parar para contar para vocês, existem muitas. O fato é que a igreja, ela foi feita, o propósito da igreja é transformar não só. A gente tem que amar, cuidar, né? Essa é a visão da igreja, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, certo, pastor? Estou errado? Ganhar é amar, querido. É o primeiro passo. Ah, mas na consolidação eu não posso amar, não. Tem que amar também. Discipular tem que amar também. Paulo fala sobre alimento aqui. Ele coloca sobre os alimentos. Tem alguns irmãos que comem um pouco mais, tem uns irmãos que comem um pouco menos. Uma ilustração que ele quis dizer aqui. Tem irmão que acredita que se tomar um golezinho de cerveja não tem problema. Mas tem irmão que acredita que tem. O que não pode acontecer? Esse irmão chegar para esse outro irmão e falar assim: olha, você está errado. Mas Paulo também fala para aquelas pessoas que entram, que são os fracos na fé, certo? Todos entendem assim: acabou de entrar, a pessoa ainda é fraca na fé. Ela precisa gradativamente chegar a um estágio assim mais forte na fé.
Você também não pode chegar e falar, olha cara, ou você muda, porque aqui na nossa igreja nós não aceitamos isso, ou você não entra. Isso também é uma forma de não amar, querido. Você colocar na frente de tudo, todo o seu conhecimento, todas as suas verdades, sua razão. Enquanto Jesus está falando, venha como és, venha como estás, a gente está falando assim, entra e na porta a gente vai te transformar. Porque se não transformar, não entra. O julgamento dentro da igreja tem sido esse. A gente tem trocado o amor pela transformação. E quando a gente quer que a pessoa transforma, a gente acaba julgando. E julgando vai expurgando as pessoas para fora. Outra coisa que gera também essa falta de amor é que nós tratamos a igreja como se fosse uma empresa, né? Eu tenho a mesma idade do Massal. O Massal é pastor, tem que ser também. Eu tenho a mesma idade, o mesmo tempo de convertido, digamos assim, né? Tem que ser pastor também. Não, porque eu tenho a mesma idade do Adalto, tem que ser esse louvor. Eu tenho eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais tempo de comunidade, eu tenho que ser um ministro de louvor. Eu tenho que ser. E acaba gerando uma intriga. Começa aquela competição. Querido, isso, eu posso falar que isso foi tratado na minha vida. Para honra e glória do Senhor. No começo eu era assim. Depois eu vi que o negócio não era assim que funcionava. E muitas vezes a gente trata disso. Não, porque eu tô 30 anos na igreja, eu sou líder de célula, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que conseguir um lugar. Aí chega o irmão ali e tal, consegue o lugar que você almeja. Porque era da vontade de Deus. E você não tem nada a ver com isso. Aí o que acontece? Começa a falar mal. O irmão acabou de entrar na igreja. O irmão cheio de problema. Cheio de pecado. Cheio de pecado. E eu? Tô na igreja não sei quantos anos, sou dizimista, Eu queria. Aí entra, o amor não tem inveja. Será que você está amando mesmo? É por isso da pergunta. Será que eu amo mesmo? Querida, a gente não está aqui por vaga. A gente não está aqui por lugar de destaque. A gente está aqui para ser curado, para ser transformado pelo amor de Cristo, para que a gente chegue naquele dia e todos nós apresentaremos as nossas obras para Deus, e não cheguemos de mão vazia, porque se você seguir esse caminho, é assim que você vai, de mão vazia.
Como eu falei para vocês, Deus fala muito através de música. Tem uma música do Oficina G3 que retrata bem isso, que fala sobre a guerra entre os irmãos que há dentro da igreja. Inclusive esse CD inteiro da Oficina fala muito disso. Fala, essa música, depois da guerra, acho que é o nome dessa música. Essa música, ele fala assim: quem perderá? Uma guerra entre irmãos é uma guerra perdida. E quem vencerá? O amor reprimido, o amor contido, o medo, a indiferença. E nesse mesmo CD tem uma música chamada Muros, que ele fala assim: cai um muro, tirem as pedras. A nossa unidade não é real. Se é verdade o que pregamos, por que erramos não sendo um? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Não precisa responder. Por que a gente erra não sendo um? A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Falta de amor. A falta de amor impede que a gente morra para nós mesmos. E a morte é algo que é necessário. Por isso que a gente não consegue chegar a isso. Mas Davi, eu não consigo. Eu tento. Eu sei, eu tento também, irmão. É difícil. Mas tem que morrer. Tem que morrer. Senão não ama. Eu falei para vocês sobre também você colocar a sua razão em cima de tudo. Aquele complexo de superioridade. Isso também gera um pouco de rejeito do irmão. Eu sou rico. Eu tenho um monte de casa por aí. Aquele irmão que mora na favela não entra na minha casa, Deus livre. Vem com pé de barro, né? Aquele irmão tatuado ali da igreja, todo louco, não entra. Eu tenho um testemunho para contar em relação a isso, a complexo de superioridade. A pessoa, ela acha que pelo tempo da igreja, pelo tempo de evangelho, pelo tempo, ela acaba sendo melhor que todo mundo, né? Uma igreja, não vou falar o nome, que eu participei durante um tempo com alguns amigos. Tinha um pastor abençoado que é conhecido nosso. E ele tinha uma palavra assim de Deus mesmo. Só que ele tinha um problema. Ele era machucado com uma coisa. Ele foi um tempo de rebeldia em que houve na igreja dele. E ele ficou machucado com aquilo. Era claro que ele ficou machucado com aquilo. Nítido. Então todo domingo que ele pregava, não era todo domingo que ele pregava, tá? Porque como ele assumiu um ministério acima do que ele estava, ele rodava em outras igrejas e tal, do mesmo ministério. Mas quando ele pregava lá na igreja dele, que era a igreja dele mesmo, ele falava sobre a mesma coisa. Ele começava com uma palavra e ele terminava naquilo que ele era machucado. Não tinha um fundamento a palavra. Se ele começava a palavra falando daqui do bongozinho, ele terminava naquilo que era nada a ver. Mas por quê? Porque ele tinha
esse machucado, ele queria que as pessoas pensassem igual a ele. E forçava aquele tratamento daquela forma. E o que aconteceu? Nós tínhamos um amigo que falou: Davi, eu tenho um amigo que ele precisa muito de Deus. É assim, o coração dele tá, a vontade dele é ir para a igreja. E ele precisa de alguém para dar uma força, né? E a gente estava no fogo. Eu falei: não, beleza, traz ele aí. Ele é afastado da igreja, tal. Ele é desviado e ele precisa encontrar o caminho de volta. Eu falei: não, traz ele aí, que ele vai caminhar com a gente. Aí quando a gente foi conhecer o cara, meu Deus, o cara ele era enorme. Era um armário. Ele tinha 1,90 m, grandão, gordão, careca. Eu falei: esse cara vai me bater, porque ele é um skinhead, né? Você olhava pro cara de mal assim, o cara tinha tatuagem até a cabeça aqui, ó. Os braços todos cheios de tatuagem. Eu falei: meu Deus do céu, cara, olha esse cara. Extremamente amoroso, uma pessoa que tinha sido marcada mesmo por muitas coisas da vida e que queria Deus. E a gente orava e ia pro monte e fazia um monte de coisa e levava ele. Dava um jeito dele caber. Tinha um amigo que tinha um Fusquinha e a gente levava o Fusquinha. Ele no Fusquinha só cabia 2, né? Atrás. Cabia mais ninguém. Às vezes a gente fazia caber. E a gente tentava falar: vamos na igreja. E ele sempre despistava: não é muito minha, tá? Prefiro ficar aqui com vocês, já estou ouvindo a palavra de Deus, já estou sendo transformado. Não, vamos lá na igreja, cara. Não. Chegou um dia que ele falou: não, vamos. Pronto, para ir. Glória a Deus, vamos embora. E no culto de domingo estava o pastor lá. Amém. Louvor maravilhoso, tal, e veio a hora da palavra. Eu não me lembro exatamente o que o pastor começou a falar. Sei que o pastor ele entrou num assunto que aí ele começou: por que as pessoas tatuadas? Por que os piercing? Por que não sei o que? E começou. E aquele cara olhou pra mim e falou: cara, você falou que não tinha isso aqui. Aí a gente tentou explicar pra ele: não, é que esse pastor, ele é machucado com isso. Porque anos atrás houve um período assim de rebeldia e tal. Mas, relaxa. A gente não querendo expor isso dele. Por quê? Porque primeiro a gente tem que amar, gente. Depois a gente vem com a palavra para transformar, porque não é a gente que transforma ninguém. E esse cara, ele começou a ficar magoado com aquilo. E ele começou a ficar magoado. E ele saiu no meio do culto e falou assim: eu sabia que não era para mim ter vindo. Eu sabia que não era para eu ter voltado para Jesus. E foi embora. E nunca mais eu vi ele. Por causa de julgamento que a igreja faz. Eu não vim aqui para defender quem tem tatuagem, quem tem piercing, não, irmão. Não é isso. Cada um tem o seu pensamento, como Paulo diz aqui, em relação a isso. Eu não vim para defender ninguém, nem um lado, nem o outro. Eu vim aqui para defender o amor de Deus. Porque onde está o amor que nos fez um? Mas Deus está dando uma oportunidade para você hoje.
para você levar essa palavra para sua casa e você pensar como que você tem amado. Como que você tem amado o seu irmão? Você tem deixado ele ter o poder de escolha sobre a vida dele? Você tem deixado os seus discípulos terem escolha sobre a vida deles? Ou você tem interferido de modo que vocês estão falando, você é burro, você não pensa, né? Porque nós temos uma linguagem interna em falar que a igreja é o rebanho, nós somos ovelhas. Será que é assim que nós pensamos mesmo? Porque ovelha não pensa. Será que a gente tem dado poder de escolha para os nossos discípulos, nossos irmãos? Mais uma vez eu repito, não estou falando que você não tem que falar, irmão. Você tem que chegar e dar um conselho, sim. Você tem que mostrar que está errado, sim. Mas você tem que dar o poder de escolha. Cada um tem a sua escolha. E hoje chegou a oportunidade para você pensar e falar, não, eu quero transformar. Eu sei que não sou eu que transformo vidas. Eu sei que não sou eu quem impõe nada na vida de ninguém. Nem dos meus filhos. Porque tem essa também, né? A gente quer que nosso filho seja alguma coisa, quer que seja alguma coisa, e acaba colocando aquilo e tirando o valor da pessoa. Isso também não é amor. Isso também não é amor. Amar é cuidar, querido, mas tem que saber cuidar, senão não é amor mais. Acaba se perdendo. Como fazer? Como que a gente vai fazer nesse campo de batalha que é entre o amor e o julgamento? É o amor versus o julgamento. Hoje chegou a oportunidade para você transformar isso no seu coração. Renovar a mente, como diz Paulo. Que a gente transforma. A gente não deve se conformar com o mundo, mas transformar a partir da renovação da mente. Queria que o pastor viesse aqui para trazer uma oração, uma ministração sobre essa palavra mesmo. Nossa vida. Se você tiver a oportunidade, querido, peça perdão ao seu irmão se você fez alguma coisa errada. Traga isso à luz para ele. Porque a gente tem que ser um. Amém?